Sem som, Jorge. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Agora Foi? Olá! Olá! Tudo bem? Doutor Paulo Magno, boa tarde. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e internautas do Facebook da Rádio Imperial e pelas diversas plataformas que nos acompanham. Hashtag rumo a 1 milhão de acessos no Radiosnet. Boa, é verdade. Saiu mais uma apanhada. Parabéns à nossa Nós querida Rádio continuamos Imperial. disparado na frente, né? Disparado na frente. Isso aí, mais do dobro. É verdade, mais que o dobro, verdade. Oi, culinarista, boa tarde, Olívia. Muito boa tarde, Jorge, boa tarde, Zé Roberto, boa tarde, meu mestre, boa tarde aos nossos queridos ouvintes, continuem conosco, nos ouvindo pelo radinho em 1550M, pelo Radiosnet rumo a 1 milhão de acessos e pela nossa live também, pelo site da nossa Rádio Imperial. Fiquem conosco, deixem seu recadinho, a gente gosta muito. Vamos conversar até às 18 horas. E aí, como é que vão as coisas, José Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Olívio. Boa tarde especial aos nossos queridos ouvintes. Rumo a 1 milhão de acessos e vamos conversar. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Olha, o primeiro tema que nós vamos estar conversando é um tema muito interessante, eu achei. Diz que, ao longo da vida, as pessoas procuram encontrar a felicidade que pode estar nas relações pessoais e, em algumas ocasiões, até no trabalho. No entanto, um estudo de Harvard, divulgado esta semana, revelou que nem todos os empregos podem gerar esse sentimento. Em algumas ocasiões, pode até causar o extremo oposto. Para descobrir este lado, a universidade hein? Gente pra caramba, um estudo com mais de 700 profissionais. O objetivo era determinar quais fatores são capazes de aumentar ou diminuir a felicidade no trabalho. Como resultado, descobriram que as profissões mais infelizes são também as mais solitárias. Isso porque, segundo os pesquisadores, as tarefas solitárias fazem com que as horas de trabalho pareçam mais longas. A falta de interações sociais também afeta negativamente a saúde, situação que costuma se agravar de acordo com o estudo, quando se adicionam rotações ou turnos noturnos. Nesse sentido, a Universidade de Harvard estabeleceu que estes são os 7 empregos que geram maior insatisfação nos trabalhadores: entregadores, motoristas de caminhões de longa distância, guardas de segurança, trabalhos com horários diurnos ou noturnos, trabalhos remotos, atendimento ao cliente e
comércio varejista. Na lista, há trabalhos que oferecem serviço ao cliente. Na pesquisa é explicado que isso se deve às interações negativas, uma vez que é difícil lidar com pessoas impacientes ou com problemas constantes. E por isso que os funcionários costumam se sentir mais frustrados e estressados. Quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham aí desses que são considerados aí os 7 empregos mais prejudiciais, que geram maior insatisfação nos trabalhadores? O que vocês acham disso? Entregadores, motoristas de caminhões de longa distância, guardas de segurança, pessoas com trabalhos noturnos, trabalhos remotos, atendimento ao cliente e o comércio varejista, porque leva muito não, às vezes. Começando aí com Olivia Wendling. Concorda, Olivia, com essa lista aí? E o que você acha que, de fato, pessoas aí que, às vezes, procuram encontrar a felicidade, essa felicidade, às vezes, não está nas relações pessoais, mas, às vezes, no trabalho. Mas eis que, de repente, você trabalha com uma coisa que não te dá prazer. Jorge, eu acho que esse é o grande problema. Em qualquer profissão, qualquer coisa que você faça, se realmente não é aquilo que você gosta de fazer, e é claro, né, nós temos que trabalhar e às vezes você não consegue aquela opção que você gostaria, mas do momento que você não faz aquilo que você gosta, não te dá nem satisfação, que dirá felicidade. É a mesma coisa de você ir a um lugar onde você não se dá bem com as pessoas, aonde você não tem um bom relacionamento. Agora, dentre essa lista aí de 7 funções, nós ainda podemos colocar outras tantas, mas essas realmente, se você realmente não estiver afim, se você não gostar, se você não quiser estar fazendo aquilo, realmente não traz felicidade, gera inclusive estresse. São horas trabalhadas em excesso, são lugares inadequados. Então, é uma série de coisas, né, que fazem com que você com que você não se torne satisfeito. Então, não tem como, você tem que gostar daquilo que você faz, você tem que gostar do local que você trabalha, você tem que se dar bem com a grande maioria das pessoas ao seu redor. E, por outro lado, não adianta nem, a gente normalmente diz, a felicidade ela vem de dentro, você melhorando as coisas melhoram. Concordo com isso, mas às vezes realmente não adianta você querer harmonizar a coisa e se você não estiver bem. Então, o ideal é que realmente, nem sempre a gente pode, mas o ideal é que a gente realmente esteja onde a gente gostaria e fazendo aquilo que se gosta. Agora, Olivia, só a título de curiosidade, o que você acha? Quais dessas profissões que foram citadas, aliás, aí, talvez a gente concorde aí com a maioria delas, mas agora, qual que não foi citado e você acha que deveria estar na lista, no ranking das profissões mais estressantes, Olivia, e não estava? O magistério, ser professor é uma delas. Ser professor é uma delas. Eu acho que hoje, pelo menos, tem muita gente que está no lugar errado, fazendo, não tem vocação, e aquela história, um tempo atrás, né, se dizia, não tinha opção, foi ser professor, mas pelo menos você fazia, você se adaptava. Hoje não se tem isso. Uma delas é o magistério, Jorge. Eu vejo muita gente insatisfeita, eu vejo muita gente buscando outras formas, até doença, para não estar em sala de aula, infelizmente. E aí a gente sabe, por exemplo, né, um caminhoneiro, uma pessoa do comércio, não vai trazer tanta consequência a outras pessoas, mas o magistério, o professor, ele traz consequência, sim,
aos seus alunos, à unidade escolar onde ele trabalha. Eu vejo escolas trocando hoje de professores. Eu conheço uma turma que, em 5 meses de aula, está na 5ª professora na mesma turma. Então, realmente, eu questiono o rendimento dessa turma. Agora, você falou na questão do professor. Agora, Olívia, mas os dias de hoje a vida do professor está muito difícil também em sala de aula, Sim, Jorge, mas né? aí eu não estou nem chegando ao professor do ensino fundamental 2, nem do ensino médio, não. Eu É, estou me prendendo ao fundamental 1, que é aí muito complicado e ainda é mais fácil de se lidar. isso é verdade mesmo. Com Na parte jeito você conquista as crianças, sim, é mais fácil você conquistar. é verdade. Nesse ponto você não tem a dúvida disso. José Roberto, e aí? O que você achou dessa pesquisa interessante que foi lançada essa semana e que cita aí a questão da complicação, do problema que pode ser se trabalhar em um ambiente complicado, um ambiente difícil, né? Que não te traz felicidade, né? Jorge, a gente nessa lista dessas 7, a gente tem que separar um pouquinho as coisas. Eu entendo que, por exemplo, tem 2 que você pode ficar estressado por conta da parte mental e física, que é você trabalhar durante a noite e você ser motorista de caminhão de grandes distâncias. Quem tem oportunidade de ir à estrada e, às vezes, cruzar com um caminhoneiro, ou o caminhoneiro está na sua frente, ele praticamente está parado por conta do peso da carga que ele leva, ele vai devagarinho. Eu acredito que isso deve ser uma coisa frustrante e estressante, porque é muito complicado, né? Você praticamente vê que o teu trabalho não está desenvolvendo da maneira que você quer, por conta até do peso que você está carregando, da sua carga, a distância imensa, e você nunca vê aquilo chegar, e trabalhar à noite também. Em comparação às outras funções, Jorge, é muito complicado você ter uma pessoa que não goste de interagir com o próximo, com um cliente, ou com você trabalhar em determinadas funções, que você vai ter esse embate todos os dias. Todos os dias você vai ter que receber os clientes, você vai ter que falar com eles, você vai ter que, de repente, vai ter cliente que não é tão bem educado quanto o outro, e isso vai acumulando uma certa angústia na pessoa, e realmente pode ser que seja também por isso o fator do estresse. A gente vê hoje vários e vários programas, nós já comentamos aqui histórias de entregadores, né? Porque Sim. hoje em dia são os que, de repente, são os mais que são atingidos pelo público-alvo a que ele está ali diante, né? Então, é muito complicado. Eu penso o seguinte, Jorge, eu acho que psicologicamente, a gente, quando realiza um trabalho, na nossa cabeça, eu acho que psicologicamente você entra nesse trabalho para você terminar o que você começou. Então, quando você não consegue fazer isso, isso deve gerar uma angústia imensa. E por isso eu também concordo com a Olívia em relação ao magistério, porque o que acontece? Você imagina uma pessoa bem formada, que estudou para isso, e ele se vê diante de uma turma onde quem teria que receber o que ele está passando não tem essa capacidade, não se abre para o que o professor quer ensinar. Isso, para o professor, deve ser muito angustiante. É frustrante, Zé. Frustrante. Isso gera uma frustração. Ele vai se sentindo assim, impossibilitado de realizar o trabalho, o ofício para que ele estudou, para que ele se colocou na escola e tinha essa intenção, esse desejo de ser professor. Então, a gente fica vendo isso. Hoje, a crise,
Eu sei porque eu sou marido de professora, a gente convive com vocês, três que são professores e têm exemplos a dar de épocas anteriores que foram mais favoráveis e esse momento agora que a gente vive. A gente fica pensando o que vai ser desse país ou do mundo a hora que não tiver gente que nos ensine as coisas. Porque como é que você vai ser um autodidata? Quem é que... Tem vários casos que as pessoas sobem na vida, são autodidatas, aprendem por si próprias, mas isso não funciona, isso não é uma regra. Isso não funciona com todo mundo. Então, eu lamento muito e concordo com a Olívia, eu acho que uma das profissões hoje mais angustiantes e mais frustrantes é a profissão de professor, porque cada vez mais ela vê que sua clientela ela faz o caminho contrário ao que os professores... Os professores hoje eles são muito mais capacitados, talvez, que os nossos professores. Sem sombra de dúvida, claro. E ele vê que a clientela dele está caindo, está indo no sentido contrário da preparação que ele faz. Pois então, isso é muito agonizante. Você imagina... Você falou muito bem, porque hoje o que o professor ele tem à disposição dele para incrementar uma aula e para aperfeiçoar o conhecimento, você não pode comparar com os professores de antigamente. Jorge, só rapidamente, o doutor Paulo deve ter conhecido. Professor Péricles, que era professor de ciências. Ele tinha um caderninho, Jorge, que aquele caderno era a Bíblia dele. Era o ano inteiro, ele tirava daquele caderninho. Você vê hoje, como você está falando, as ferramentas que um professor pode hoje usufruir. Agora, você imagina, o professor de hoje com os alunos do passado. Que espetáculo que seria. Exatamente, com a educação dos alunos do passado. Exatamente. É juntar o útil ao agradável, né? Ia ser demais. Agora, eu acho que uma outra profissão que faltou também, eu vou ouvir o Dr. Paulo nessa questão, mas eu achei que faltou uma profissão ali também, que ali já é uma pressão psicológica muito grande, que são os bancários. Também. Porque os bancários, a todo momento você entra na empresa, você entra no banco, você vai fazer alguma coisa lá, eles estão te empurrando um monte de produto, mas não é porque eles querem, não. É porque a pressão em cima deles é grande para vender, para que o banco tenha lucro. Então, não é fácil também a profissão de bancário. E a sobrevivência deles, né, Jorge? Se não vender, vai ser mandado embora. Exatamente. E a questão do trabalhar à noite, eu vou passar para vocês aqui. Quando eu trabalhava no Hospital Santa Teresa, eu dava um plantão de 12 horas no Santa Teresa e eu estava precisando ganhar mais dinheiro na época, né? Eu estava com um filho pequeno e eu estava construindo também minha casa. Então, eu falei, eu vou arranjar um outro emprego. E aí eu fui trabalhar à noite numa UTI. Você acredita? Porque o ambiente do dia, gente, mesmo você trabalhando num ambiente pesado, que o hospital é um ambiente pesado, você não está lidando ali. Quem está ali porque está passando mal. Está doente, foi para curar alguma coisa. Mas mesmo assim, você consegue, você brinca com uma ali, você conversa com o ambiente do dia é uma coisa. Meu amigo, o ambiente da madrugada, você dá um plantão de 7 da noite às 7 da manhã, é pesado. O conjunto da obra é muito pesado. Eu admiro muito essa galera da madrugada, esses profissionais que pegam 7 da manhã, pegam 7 horas da noite e largam 7 horas da manhã, porque olha, Deixa eu chamar aqui. Doutor Paulo Magno, queria te ouvir. Jorge Luiz, eu concordo com quase tudo que foi dito. Eu acho que, de repente, as pessoas precisam aprender a escolher a sua profissão de acordo com aquilo que elas gostam.
Porque nada que não é feito com amor não tem boa solução, não tem bom resultado. Isso é óbvio, não resta a menor dúvida. Se você vai trabalhar no comércio, você sabe que você vai encontrar pessoas, vai lidar com pessoas. E se você não tem o trato com pessoas, não vá para o comércio, porque você será um péssimo comerciário. É. Da mesma forma... E você pode falar, né, doutor Paulo? Você teve loja, né? Você teve loja, né? Teve. E tudo vai da maneira com que você atende a pessoa. Às vezes a pessoa entra na loja até para comprar alguma coisa, ou para não comprar, para ver alguma coisa na vitrine, algum fato, mas você é tão bem recebido, você encontra uma recepção tão boa, você acaba levando até o que você não quer. Exatamente. Isso depende da pessoa que está te atendendo, depende do trato que está tendo, que estão tendo as pessoas. Muito bem. Quanto ao professor, quanto à enfermagem, eu reputo como uma das profissões mais, vamos dizer, importantes e mais que você tem que ter uma dose de amor muito grande por aquilo que você faz. Porque você está lidando com a vida do ser humano, do seu semelhante. Então, é muito importante, é um trabalho exaustivo, é um trabalho, às vezes, que você até se envolve com as pessoas, porque você sabe que a pessoa está ali por um drama, por uma consequência alheia à vontade dela. O magistério, sempre se diz que magistério é sacerdócio. E não deve ser encarado assim, deve ser encarado como uma profissão. Mas não deixa de não ser. Eu só não concordo que hoje os professores são mais preparados que os professores antigamente. Eu acho que os professores hoje têm mais meios para se ilustrarem, para adquirirem cultura que os de antigamente, mas não são melhores, não. Vamos me desculpar muito. O que se vê de professor que não sabe nem a matéria que está lecionando é um verdadeiro absurdo. Está aí a Olívia, que disse que já é a 5ª professora no ano letivo que a turma tem. Por quê? Porque os professores que antecederam não estão preparados para isso. Não estão preparados para a sala de aula. Hoje, as faculdades, ao invés de ensinarem matérias, elas estão doutrinando as pessoas. Este é que é o grande problema. As faculdades de direito estão virando foco de politização, o que é horrível. Você deixa de aprender o direito para ser politizado dentro de sala de aula. Estou dizendo isso com conhecimento de causa, porque muitos alunos que estão se formando em direito reclamam desse fato que está acontecendo nas universidades. E isso é um verdadeiro absurdo. Não adianta aumentar a carga horária, fazer 2 turnos, fazer turno único, de aumentar a carga horária do aluno, se você não der condições para ele aprender o que ele tem que aprender. E o que o aluno hoje tem que aprender? Português e matemática. São as 2 matérias mais importantes que existem e que o aluno não sabe. Ele entra numa faculdade sem saber português. Ele entra numa faculdade sem ter a mínima noção de cálculo, de matemática. Ele não entende nada. Ele não consegue entender o que ele está lendo. É isso que dificulta. É isso que cria, justamente, a falta de conhecimento nas pessoas. E a gente fica cada vez mais horrorizado de ouvir. Não adianta você aumentar. Vamos fazer... o aluno vai ter tempo integral agora na escola, mas vai fazer o quê? O que ele vai fazer nesse tempo integral? Temos que ensinar português e matemática, porque português você vai saber ler, e a matemática vai fazer você interpretar, calcular. Este parágrafo não combina com esse aqui. Então, eu tenho que começar a criar noções de... Está me faltando a palavra, desculpa. Noções de crítica. Você vai saber fazer os cálculos. Isto daqui não condiz com isso. Português e matemática são essenciais. A hora que nós nos conscientizarmos disso, nós, então, vamos evoluir no nosso ensino. Enquanto isso não acontecer, o Brasil será um eterno
atrasado em questão de ensino. Muito bem. Bom, o próximo tema aqui do nosso programa tem a ver também com profissão. Eu não sei se vocês viram essa matéria, porque ela aconteceu na semana passada, mas viralizou porque foi assim um fato inusitado, né? O motorista de ônibus, aliás, falando nisso, eu acho que nós esquecemos de falar do motorista de ônibus também, tá? Que é uma profissão estressante pra caramba. Concordo com você, Jorge. Não é? Só de ônibus, como de caminhão Certamente. também. O trânsito nesse país é uma desgraça, né? Oh, meu Deus do Esse céu. para e anda, olha. Mas olha só, o motorista de ônibus abandonou o volante com o veículo lotado e pegou carona num coletivo que vinha atrás para espanto dos passageiros. O episódio aconteceu na semana passada na Avenida Brasil, na linha 397 Campo Grande Candelária, da aviação Campo Grande, no sentido zona oeste do Rio de Janeiro. Parte da cena foi gravada. O motorista parou no acostamento, levantou-se da cabine e desceu. Alguns passageiros também desembarcaram atônitos e ficaram sem saber o que fazer, enquanto o rodoviário deixava o ônibus e se afastava a pé. E aí, o condutor alegou que estava sendo hostilizado pelos ocupantes, que estariam reclamando da superlotação e queriam impedi-lo de continuar parando nos pontos para outras pessoas subirem. O presidente do Sindicato dos Rodoviários disse que o nível de estresse da categoria só vem crescendo e que os motoristas, infelizmente, sofrem inúmeros tipos de constrangimento, né? Vários tipos de constrangimento e, inclusive, a parte psicológica deles está muito abalada. Bom, e tu imagina, Olivia Wendling, para o motorista que tem que cobrar, dirigir, fazer um negócio todo. Porque antigamente ainda tinha lá um cobrador para dar uma força para ele. Vem, tal, pode fechar a porta, vai. Agora é o motorista, meu amigo, e Deus. Porque o cara tem que dirigir, cobrar, ele tem que fazer tudo, né? Tem que tomar cuidado, porque tem passageiro também que não ajuda, que é mal educado que o cão, né? E é isso. Então, quer dizer, o que você achou dessa situação aí do motorista, Olivia Wendling? E tem que olhar se o passageiro desceu lá o último degrau para ele acelerar novamente. Também Outra tem coisa, isso, né? outra coisa. É muito complicado, Jorge, é muito difícil a vida do motorista também. Nós citamos o do caminhoneiro, né, que é o motorista, mas o de ônibus também, desses coletivos. Primeiro que muita gente reclamando, isso acontece demais. O trânsito é outro. E determinadas pessoas, como você falou, a falta de educação. Porque nesse dia a dia, o que nós ouvimos de reclamação, de mimimi, nós aprendemos um mimimi muito chato. Nós estamos vivendo de mimimi. Tudo incomoda, tudo é ruim, tudo chateia, nada está bom. E isso está ficando muito chato, Jorge. O parou para entrar agora. É aquela história, se eu estou no coletivo indo para minha casa, o outro que está lá também tem direito de ir. É o direito dele, então, que o motorista pare. E muitas das vezes também eles partem para agressão física, e hoje também é moda. Qualquer coisa, vamos agredir, vamos socar, vamos bater. Então, é aquela história. É muito estressante. Eu acho que ele agiu certíssimo. Ele se precaveu de uma coisa que poderia ser bem maior. Eu acho que é por aí, não tem como não. Cabe à empresa colocar mais ônibus para fazer determinadas linhas, e o sindicato também tem que entender isso, ou deveria, né? Zé Roberto. Jorge, você lembrou bem, é uma profissão hoje muito complicada, né? Porque você vê, eles têm que cumprir o horário,
as cidades estão abarrotadas de carros, eles não conseguem transitar na velocidade e com a tranquilidade que eles precisam. Motorista parando em tudo que é lugar. Né? Se a gente que mora numa cidade pequena reconhece isso, você imagina uma cidade grande, Jorge. Uma cidade grande, você, além de tudo, você ainda tem que ter cuidado com os assaltantes, uma série de situações que o cara chega num momento que ele entra em parafuso mesmo. Eu acho que é uma das profissões assim que levam ao estresse rapidamente. Eu estava aqui, vocês estavam falando, eu fico imaginando, Jorge, no Rio de Janeiro, o motorista de uma área de conflito, que tenha traficante, tenha miliciano, e o cara tem que passar ali. Como é que faz, cara? Né? Então, é muito delicada a posição desse profissional, que chega um ponto que ele realmente vai surtar, não tem jeito. A gente fica vendo, Jorge, no Rio de Janeiro, por exemplo, é um calor danado, é muito quente, é uma cidade quente. Você dirigir do lado daquele motor ali, né? Então, tudo complica, tudo é contra... Eu ia falar justamente isso, Zé. Tudo vai contra o profissional. O cara deve chegar num determinado momento do dia que ele já não deve estar suportando a si próprio. A qualidade do ônibus, o conforto também, que é zero. Então, é uma situação muito complicada. Esse caso desse motorista, Jorge, com certeza ele surtou. Até porque, você largar o ônibus lotado, onde ele largou, e abandonar, o cara já devia estar no limite do limite. E aquela coisa, a gente não pode, em vez de fazer algum tipo de juízo de valor da situação, a gente tem que tentar entender o que se passa na cabeça de um profissional desse, que deve estar no limite, deve estar simplesmente... E, além de tudo, Jorge, além dos problemas da profissão, é um ser humano como outro qualquer, que tem problemas fora dali. A gente não sabe como ele saiu de casa de manhã para trabalhar, como é que é a situação dele com a esposa e os filhos, se é que ele tem, ou com os pais. Então, é uma situação muito complicada, que a gente fica preocupado. Porque um cara desse, Jorge, esse cara ainda teve, de repente, bom senso de sair. Mas esse cara pode pegar um ônibus e jogar em algum lugar, aí chega surta, joga o ônibus de um viaduto daquele, joga o ônibus em cima de um caminhão, e aí vai ser muito pior a situação. É muito complicada e muito difícil de fazer uma correção de rota nessa profissão. Onde a coisa chegou, é muito complicado. O trânsito hoje... olha, rapaz, eu ainda estava conversando ontem com a Sam e eu falei, olha, eu vou ser sincero com você, se eu não precisasse, eu não ia dirigir mais, porque é tanto... rapaz, hoje em dia, o que você tem que fazer para não bater, mas é um negócio assim absurdo. Absurdo o que você tem que fazer hoje para você não bater com os outros. Sabe? E se bater também pensando aquele motorista que, por exemplo, faz... Porque a gente, por exemplo, você vai daqui para lá, de lá para cá e tal, de carro, acabou. Agora, você imagina o cara conduzindo um ônibus. Ele tem que chegar na hora certa, ele tem que fazer a hora, é um que para aqui, o cara pede para parar fora do ponto, o outro joga o carro sem dar seta, o motoqueiro que passa de qualquer maneira e você tem que dar um jeito de frear, porque se você não frear vai bater. É uma série de situações. Rapaz, hoje você dirigir, parece, sabe aquele filme aquele Matrix? Você vai abaixando assim, você vai desviando. Sabe como é que é aquela coisa assim? Não é assim? O cara vai fazendo assim, slow motion. Parece que o ônibus é assim. No trânsito, você tem que fazer assim. Você puxa o teu carro para cá um pouquinho para lá. Adianta um pouquinho.
Rapaz, o que você vê de barbeiragem? E hoje em dia, todo mundo, nós falamos aqui da questão de tirar carteira, mas parece que os caras estão tirando carteira, estão desaprendendo. Porque é muita barbeiragem, seta não existe, né? Seta não existe mais. Claro que não. Seta, cara... Tu quer ver uma coisa que é irritante? O cara, ele já sai, ele não dá seta. Ele sai na tua frente. E você vem, ele tá vendo que você tá vindo numa velocidade mais ou menos, né? Sei lá, 60, 70 km por hora. Ele sai na tua frente e não dá seta, mas ele vai entrar ali. Ele sai daqui para parar ali. Você entende a coisa? Então, é de fato estressante para quem não é motorista profissional. Agora tu imagina para quem é, que enfrenta isso durante 8 horas por dia. Gente, não é fácil não, tá? Não é fácil não. Doutor Paulo Magno. Fora a repetição, né, Jorge? É você fazer o mesmo trajeto nessas 8 horas. Você vai e vem, você vai e vem. E aí você fica... E o teu subconsciente contando, né, Olívia? Quantas viagens? Sei lá, 15 ou 20, sei lá, não sei quantas dá. Uma. Faltam 19. 2. Exatamente. 3. 4. Gente, é tenso, tá? Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. Haja psicológico. Doutor Paulo. Ainda mais quando nós temos um trânsito terrível e temos locais onde a infraestrutura da mobilidade urbana não existe. Aí fica pior ainda. Nós vemos, por exemplo, aqui em Petrópolis, as pessoas têm mania de parar os carros em qualquer lugar, inclusive onde os ônibus manobram, o que é um verdadeiro absurdo. Estaciona o carro e fica lá. O ônibus chega e não consegue manobrar. Quer dizer, o motorista, quando sai do seu ponto, consegue manobrar o ônibus e consegue sair do ponto final, já sai estressado. Totalmente estressado. Ele quer passar, ele quer ir até o ponto final, não consegue. Por quê? Porque tem um carro parado, um bendito de um carro parado na rua, impedindo que o ônibus prossiga a viagem, porque a rua é estreita e não dá para o ônibus passar. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, o motorista também tem que ter a consciência de que se o ônibus estiver lotado, ele não pode parar mais. Ele também tem que ter isso, porque os passageiros também têm o direito a ter lugar dentro do ônibus. Se não dá mais, como é que vai entrar dentro do ônibus? Para que ele está parando também? Aí também não tem muito cabimento. Agora, esse motorista deve ter se estressado, realmente, deve ter chegado a um pico de estresse tão grande que ele resolveu parar o ônibus e sair. Aliás, foi o melhor que ele fez, que ele poderia cometer uma bobagem. Então, ele parou, desceu do ônibus e saiu. Isso realmente tem que acontecer. Acontece. Vai acontecer e vai continuar acontecendo enquanto não se tiver condições mínimas de trafegabilidade. Vamos pensar um motorista, como bem disse o Zé, porque eu ia falar justamente também disso, um motorista no Rio de Janeiro, no verão, calor de 40 graus, o motor ali do lado dele, esquentando. Eu cansei de ver motoristas que arregaçam as calças até o joelho, porque eles não aguentam o calor do motor ali. Se torna insustentável. Né? Engraçado, eu não sei, a gente faz por questão de educação. Toda vez que eu desço do ônibus, eu digo obrigado para o motorista, porque não me custa dizer obrigado, ele me levou até ali em segurança. Então, eu agradeço a ele o trabalho que ele está exercendo. Né? Porque é um trabalho, a gente tem que se colocar. Isso não é nada demais. Bom dia para o motorista, boa tarde, obrigado. Custa alguma coisa às pessoas? Não custa. E isso talvez amenize um pouco a vida daquele profissional. Exatamente, muito bem colocado, doutor Paulo, muito bem colocado. Eu testemunhei, tem um fato, semana passada, né? Eu estava vindo para a rádio, e aí o ônibus parou num determinado lugar, e aí tinha um caminhão que estava parado exatamente. O cara parou um caminhão grande para descarregar não sei o que lá na calçada. E aí o motorista parou e ficou esperando o cara, porque ele não dá para passar. Aí o ajudante chegou pro motorista e falou: aqui, meu amigo, tu comprou tua carteira? Passa aqui, dá para tu passar.
Desse jeito pro cara. O cara falou comigo assim, meu amigo, aqui, ó, se eu encostar o ônibus de um lado ou do outro, tu vai pagar? Tu vai pagar o prejuízo? Nós vamos continuar aqui enquanto você não pedir teu motorista para tirar. Né? Aí o cara foi com muita má vontade, descarregou mais não sei mais quantas vezes lá o que ele tinha que tirar. Aí foi lá, não sei se era ração, não sei o que era. Aí foi lá, olhando com cara feia ainda pro motorista, entrou no caminhão e saiu. Ou seja... São coisas que a gente... É um absurdo, né? Aí, olha só, doutor Paulo, se esse motorista também, ele está naquele dia que ele está esquentado também. Ouviu uma bobagem dessa do ajudante. Seria um caso, exatamente. O esquema, o cara... Você falou de seta, Jorge, quer ver uma coisa que me irrita profundamente? É quando um carro está trafegando com o pisca-alerta ligado. Por que está com o pisca-alerta ligado? Qual é a razão? Está com defeito? Está quebrado o carro está parado, aí tudo bem que você liga o pisca-alerta para mostrar. Agora, está andando normal, por que está com o pisca-alerta ligado? Ou então aquele que liga a seta e vai em frente e segue o tempo todo com a seta ligada. Você não sabe se o cara vai entrar ou não. Isso é outra coisa complicada. Isso é outra coisa. Esquece, né, de tirar depois. Exatamente. Isso é outra. São pequenos detalhes que vão te irritando no trânsito. Né? São coisas que incomodam as pessoas. As pessoas precisam aprender a ter noção de ridículo e do que pode e do que não deve fazer no trânsito. Né? Não, porque... um lado entra pro outro. Não é que é isso. É doido. E a verdade, doutor Paulo, é o seguinte: o cara está sempre esperando que você faça alguma coisa para evitar a batida. Ele está sempre esperando que você tome iniciativa, porque ele faz a barbeiragem dele, mas ele está esperando, alguém vai fazer alguma coisa. Eu não vou parar, alguém vai parar. Esse é o grande problema. Exatamente. Bom, antes de nós entrarmos aqui no próximo tema, nós vamos estar passando aqui a participação dos nossos queridos internautas, né? A Norinda ligou agora, né? Ligou, está ouvindo aqui o nosso programa. A Regina Cronenberg também. Boa tarde, amigos debatedores e ouvintes. Nessa tarde linda, hein? Vamos assistir mais um debate com sucesso, com essa equipe maravilhosa. Opa! Obrigado, querida amiga. A Marilene Azevedo, boa tarde para vocês, debatedores e ouvintes. Estou assistindo vocês. Uma feliz tarde de quarta-feira. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, querida amiga. A Maristela, boa tarde, queridos amigos. Estamos juntos para mais um debate. Graças a Deus, estamos sim. O Paulo Siqueira também conosco. Boa tarde, pessoal. Um ótimo programa para todos. Abraços. Abraço, amigo. Tudo de bom para você também. O próximo tema... Uma lista facial, ele viralizou nas redes sociais após afirmar que o rosto da pessoa comum está se tornando cada vez mais desfavorecido em relação a pessoas de gerações passadas. Em outras palavras, o que ele disse? Que os nossos avós e bisavós eram mais bonitos do que nós somos. Em seu vídeo publicado no dia 13 de junho, Sheikh Hassan, fundador de uma empresa que usa técnicas de estética, antropologia e psicologia para analisar o quão atraentes são as pessoas, foi questionado por um seguidor sobre por que os anuários de ensino médio dos anos 50 tinham mais pessoas bonitas que os atuais. Ele disse, abre aspas, a explicação pode estar nas dietas modernas, padrões de sono e quantidade de poluentes, mas, especialmente, nos hábitos ortofaciais, aponta o especialista. Hassan indica ainda que nos anos 50, a população tinha hábitos alimentares mais desafiadores, permitindo que o maxilar ficasse mais definido e as maçãs do rosto mais projetadas. Já que hoje eu estou começando sempre com ela, então vamos manter a ordem aqui, começo com ela de novo. Olivia Wendling quer dizer, então, que
Os nossos avós e bisavós, a geração passada, era mais bonita que a geração de hoje, Olívia. E olha que naquela época eles não tinham lá corretor de foto, fica mais bonita. Eles não tinham nada disso, Olívia. Tá com, o teu áudio está sem áudio. Tá, agora já foi. Eu acho que até que sim, Jorge, porque até pela simplicidade, pela falta de tantas opções que nós temos hoje, eles se cuidavam, sabe, de uma forma com aquilo que tinha. Como a matéria fala aí do mastigar e tudo. Mas, por exemplo, a minha avó, ela faleceu aos 90 anos. Ela não tinha uma ruga, mas ela tinha um cuidado com a pele. Ela lavava o rosto com água de arroz. Olha. Com água de arroz, aquilo era sagrado. Ela lavava, ela secava, ela tinha uma toalha, essas toalhas de rosto, só para secar o rosto. Aquilo não se misturava, nem na hora de lavar. Ela usava uma glicerina e ela passava aquilo no rosto. E usava pó de arroz, ela andava arrumadinha o dia inteiro, ela levantava e se arrumava, fazia as coisas de casa e tudo, mas ela estava sempre arrumadinha. E hoje nós temos, né, além dessa mastigação, esse processo aí de mastigação que você falou, as pessoas não se cuidam, ou se cuidam de maneira errada. Então, hoje, o que a gente usa de tanta maquiagem, de tanta química que se põe no rosto, isso também vai estragando, vai ressecando. Pegar sol sem um protetor solar, sem um chapéu, né, com uma aba para que proteja seu rosto. Então, eu acho que virou realmente falta de cuidado. E aí usa-se qualquer coisa. Eu conversava semana passada no salão, o cabelo, né? Os cuidados que se tem com o cabelo, antigamente não se fazia nada no cabelo, né? Hoje são muitas químicas e isso vai ressecando o seu cabelo. Por outro lado, você não hidrata, então você fica com aquele cabelo seco, aquele cabelo feio, sem brilho. São todos cuidados, Jorge. Eu acho que o caminho é esse. E aí a gente vai perdendo, né, tudo isso. E fora, poeira, toda a série, né, de coisas que são prejudiciais. Agora, o mastigar eu acho importante, ele funciona como uma ginástica, né, como uma terapia, até você consegue melhorar. Eu acho que é bem por aí. Fala para mim, doutor Paulo Magno. Jorge Luiz, eu não sei se as pessoas antigamente eram mais bonitas que as de hoje. Eu não, de repente, até acho que nós temos hoje maneiras de tornar a pessoa mais bonita. O que acontece é o que a Olívia falou, é o exagero que as pessoas tacam na cara, que tem umas que você olha parece que está cimentada, com massa corrida, né? De tanta maquiagem. Quando tira Se aquilo, passar a unha, fica um buraco. Deus me livre, um terror, uma coisa horrorosa. E essa tal de harmonização facial agora, que as pessoas resolveram fazer... Olha, o doutor Paulo não critica a harmonização. Não critica. Tem uns que ficaram bons, rapaz. Tem uns que ficaram bons. Todo mundo ficando com a mesma cara, rapaz. Eu nunca vi isso. Mas tem uns que ficaram bons. Muito. Dedé Santana você tá olhar lindo. para a cara do Dedé Santana e olhar para a cara do Marrone, está igualzinho. Parece que eles entraram numa forma e saíram dali formatados. Mas eu acho que isso é a longo prazo, Eu acho que isso é a longo prazo. Não, rapaz. Esse negócio de tacar botox, tem mulher aí que você olha pro lábio da mulher, não é lábio, é beiço. É aquele troço assim que até assusta. É uma coisa absurda. Tem gente que está exagerando, né? Tem gente que está exagerando. Fica horrível, fica horroroso. As pessoas estão perdendo o senso de ridículo. Estão ficando horríveis. Então, ao invés de melhorarem,
elas estão piorando. Eu conheço uma famosa artista aí que ela botou tanto botox aqui nas maçãs do rosto, parece ter um ovo de cada lado. Não dá. Fica uma coisa, você vê que é artificial. Ficou feio. Ela era uma menina tão bonita e agora encheu as maçãs do rosto com botox. Ela está parecendo uma boneca, com dois ovos um de cada lado. Deforma. Então, mas aí eu acho que é excesso, né? Pois é. Mas ao invés de melhorar, estão piorando. Por isso é que hoje as belezas de antigamente eram mais naturais. Sim. Tinham menos superficialidade. Então você conseguia ver a beleza da pessoa mais naturalmente. Né? Enquanto hoje a gente não sabe o que está por trás daquela massa corrida. José Roberto, o que você acha aí essa matéria que diz exatamente isso, que o especialista em estética e antropologia e psicologia, ele analisou dizendo que as pessoas de gerações passadas, né, avós e bisavós, eram mais bonitos do que essa geração agora. Ô Jorge, se a gente colocar o que eles tinham à disposição deles e o que a gente tem hoje, lógico que eles têm que levar uma certa vantagem, porque hoje foi desenvolvido uma série de produtos, né? Eu fico vendo hoje, não existe, você tem à tua disposição vários tipos de shampoo para cuidar do cabelo, você tem vários tipos de cremes para você, filtro solar, que você naquela época não usava. A gente vê muita gente hoje, Jorge, idoso, que tem câncer de pele, porque não tinha nenhum cuidado antigamente. Eu lembro claramente da minha tia, de uma tia que eu tinha, que foi a filha mais nova dos meus avós, passava Coca-Cola no corpo, Jorge. Porra. Então você vê que óleo Johnson, sem nada, desculpe falar até a marca, mas passava sem nenhum cuidado, pegava sol o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu acho que eu vou discordar um pouco desse cara, porque, por exemplo, na minha época de liceu, no meu período que eu estudava, lá estudava na parte da manhã, tinha 2 meninas maravilhosas, o resto, tudo na média, não tinha assim. Hoje, Jorge, você olha a evolução. Hein? Você é exigente. Não, tinha. Olha, conversando com outros amigos da época, tinham 2 maravilhosas, o resto estava tudo na média. Eu acho que as gerações foram se aprimorando, Jorge. Como gerações. É muito difícil hoje, por exemplo, teu filho ou tua filha casar com outra pessoa e não sair um filho bonito, como os nossos filhos. Eles foram melhorando. Nós fomos melhorando Fomos aprimorando, né, Zé? Fomos aprimorando, exatamente. Mas naquela época não tinha os produtos da Jequiti. Pois é, eu não ia dizer. Você disse. Não existe mulher feia. Você não conhece o produto Jequiti. Exatamente. Então, você tá assim, nivelando muito por baixo, Jorge. Mas eu acho o seguinte, eu acho que, tirando os exageros atuais, hoje a gente tem uma série de situações favoráveis. Hoje a gente, por exemplo, se a gente percebe que a gente está com alguma pinta diferente, até por conscientização, a gente procura um médico. A gente não deixa a coisa se estender e se transformar numa situação pior. Antigamente não tinha isso. Eu lembro do meu pai jogava futebol, assim, passava uma tarde inteira jogando futebol num domingo de sol, não tinha proteção nenhuma. Depois, futuramente, ele veio fazer uma cirurgia, tirar uma pinta que se transformou, foi feita uma microcirurgia, porque aquilo foi acumulando, a gente sabe que o sol é acumulativo. Então, eu vou discordar um pouco desse cara. Eu acho que tinha, sim, pessoas bonitas antigamente, mas eu acho que hoje tem pessoas muito mais bonitas. Tirando, e não precisa nem fazer harmonização, são pessoas por si só já são bonitas. A gente vê, a gente está na rua, a gente passa por pessoas bonitas. Antigamente era muito difícil você
não na minha geração já tinha pessoas bonitas, mas antigamente, no mais antigamente, você via que era muito difícil. Você via as pessoas eram mais sacrificadas, até por conta de excessos que cometiam assim, não se cuidavam. Por isso também, Jorge, a gente vê que a expectativa de vida cresceu. Não só cresceu na beleza, mas cresceu também na saúde, na vida saudável. A Olívia bem fala, e é verdade. Como que a gente antigamente se imaginava se exercitando como a gente faz hoje? Né? Quando a gente caminha, quando a gente entra numa academia. Antigamente não tinha nada disso. Então as pessoas acumulavam assim, doenças que carregavam, já vinham carregando pelo tempo, chegar a 50 anos já estava quase que pedindo licença para morrer, pô. Sem som, Jorge. Eu concordo em parte com o que você está dizendo também, porque se você pensar bem, hoje em dia, por exemplo, qual de nós quatro aqui, qual a casa de nós quatro que cozinha com banha de porco? Né? Hoje nós usamos o óleo de soja. Eu não sei se é melhor ou é pior, eu não sei. É Mas pior, eu posso te garantir. Pois é. Então, hoje é até difícil até comprar banha de porco, Jorge. Esses dias a Lúcia me pediu, eu fui em 2 lugares, no terceiro que eu consegui. Tem aquele pacotinho, né? Não é aquele pacotinho, né? Mas ali, para você ter uma ideia, não é talvez. Não é como era antigamente. Não é como era antigamente. Talvez ali já entra produto químico, entra não sei o quê, não sei, né, Olívia? Eu acredito que não é mais. O ideal é você pegar ainda o tocinho e cortar e fritar. E aí você tem uma coisa de boa qualidade. Aí o pessoal já vai dizer o seguinte, que aquilo ali entope lá. As aveias. Jorge, até quanto tempo nós ouvimos que carne de porco era ruim para a saúde? Hoje já está provado que a carne de porco é a melhor carne que tem. É uma carne tão saudável quanto o peixe ou quanto o frango. O ovo já foi o vilão. O ovo ele vai do 8 ao 80. Diziam que aumentava o colesterol e o diabo 4. E hoje mandam você comer no mínimo 2. Exato. Eu acho que não dá mais tempo. Está sem som, Jorge. Não estamos ouvindo. Tá? Tá me ouvindo agora? Voltou? Agora sim. Então, beleza. Bom, olha só. Rapidamente aqui, a Mary Correia está participando aqui. Boa tarde, amigos debatedores e amigos ouvintes. Boa tarde, Merinha. Obrigado você pela sua participação também com a gente, né? Eu acho que é isso, gente. Foi muito bacana esse nosso bate-papo hoje. Valeu demais. Doutor Paulo Magno, muito obrigado. Obrigado, Jorge Luiz. Um abraço para todos os nossos ouvintes, para o Líver, para o Zé Roberto. Obrigado a você aí pela participação. E vamos continuar aí prestigiando a nossa querida Rádio Imperial. Sábado, às 9 horas, estaremos aí no ar com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, com mais um programa de entrevista. Muito bem. Olívia. Obrigada, Jorge, mais uma vez pelo convite. Um grande abraço para o Zé Roberto, um grande abraço para o meu mestre e o carinho de sempre especial para os nossos queridos ouvintes que deixam seu recadinho, estão em casa nos ouvindo pelo rádio. Quero aproveitar para mandar 2 abraços para 2 vizinhas que hoje nós estávamos conversando e elas disseram, não, eu gosto muito, eu me divirto no debate, eu converso com vocês, eu dou muita gargalhada, eu falo, eu respondo, a Vilma e a Leonor. Um grande abraço para vocês, obrigada sempre pela audiência e continuem conosco. Voltamos segunda-feira, se Deus quiser. Lembrando que sexta-feira tem reprise da nossa receita e vale a pena fazer esse bolo de ontem, hein? Oh, coisa boa! José, muito obrigado, meu amigo.
Obrigado, Jorge. Abraço, doutor Paulo. Um beijo para a Olívia. Eu quero repassar a vocês três que ontem eu encontrei um querido amigo de todos nós e amigo da rádio, doutor Henry Grazinoli, mandou dar um abraço em todos. Eu estou repassando esse abraço. Obrigado. E um abraço grande para os nossos queridos ouvintes e vamos... com a certeza que, de repente, amanhã, diante de uma confusão que foi essa semana para o Flamengo, vamos ver se amanhã a gente não tem isso refletido dentro do campo. Né? É verdade, é verdade. E também, já que a gente está falando, vamos lamentar o acidente do Marcelo, do Fluminense, ontem, que foi uma coisa pavorosa. E a gente sabe que ele não é disso, que foi realmente um acidente. Ele mesmo ficou tão chocado que eu fiquei até com pena do jeito que ele ficou. Exatamente. Então, vamos pedir a Deus que o jogador se recupere. Que o Jorge disse que a contusão foi tão séria que o médico dele disse que separou o fêmur da fíbula. Separou a parte de cima, ele estraçalhou o ligamento do joelho. Horrorosa aquilo. A cena assim, pesadíssima. Beleza, meus amigos. Grande abraço a todos. Segunda, se Deus quiser, encontro marcado por aqui. Grande abraço a todos. Valeu.